Bom dia, meus amigos. Muito bom dia nessa manhã de domingo. Estamos aqui para falar sobre o tema das células dessa semana, nesse desafio de mergulhar nas mensagens, nos ensinamentos de Jesus, né? Naquilo que ele desperta em nós, naquilo que ele quer nos fazer entender a respeito do seu reino. Temos assim tido a oportunidade de mergulhar nesses valores, nesses princípios. Esses estudos foram feitos, né, como a gente tem falado, pela pastora Damares, e ela assim nos abençoa quando nos faz olhar para Jesus e seu ministério, suas palavras, e entender aquilo que ele quer despertar em nossos corações, o entendimento que ele quer despertar em nós. Naquilo que Jesus prega, ele encoraja, ele exorta, ele confronta, enfim. E ele, nesse processo, usou muitas histórias, né, muitas parábolas que ilustravam sua mensagem para facilitar a compreensão. E hoje a gente vai estar falando exatamente sobre uma parábola, né? Nós estamos falando sobre parábolas esse mês. Vamos estar falando sobre uma parábola que está em Mateus capítulo 22. Uma parábola interessante que fala sobre os dias do fim e como Jesus vai encontrar a gente, como o nosso coração vai estar em relação a Ele, né? De que forma nós nos preparamos para recebê-lo, para entrar e estar com Ele durante durante a eternidade, né? Esse texto fala de um casamento que foi que foi organizado e preparado pelo rei. O rei preparou um casamento para o seu filho e convidou pessoas que faziam parte, de repente, da história, que conheciam a família, que conheciam toda a trajetória ali do rei, do seu filho e da noiva com quem, de repente, da noiva com quem o filho estava se casando. Ele chamou pessoas, de repente, ilustres, né, da cidade, pessoas de nome, né, pessoas de importância, e essas pessoas tiveram uma atitude em relação a esse chamado. Vamos ler aqui o texto. Diz assim: então Jesus voltou, Mateus 22, a partir do versículo 1. Então Jesus voltou a lhes falar por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento. Mas esses não quiseram ir. Depois enviou outros servos ordenando: dizei aos convidados: meu banquete já está preparado, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para o casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros, agarrando os servos, maltrataram-nos e mataram. Veja, o rei enviou um convite. O rei os chamou para uma festa, né? Qualquer pessoa se sente digno. Qualquer pessoa se sentiria importante de ter sido chamado pelo rei, de ter sido convocado pelo rei para participar de uma festa que lhe é pessoal, que lhe é importante, que lhe é cara, né? O rei está casando o seu próprio filho e convida pessoas. Puxa, que honra ser convidado para participar de uma festa da família do rei, da festa no palácio do rei. E então o rei, em princípio, considera essas pessoas dignas e as convida, né? Mas diz a palavra que eles fizeram pouco caso
Que expressão terrível, né? Eles fizeram pouco caso daquele convite e não quiseram ir. O rei chamou, mas eles falaram, não vou não, tô afim não, o rei, não, o rei, sei lá, pensaram qualquer coisa a respeito do rei, que seria chato, que seria, enfim, alguma coisa que eles não topavam, não sei, eles pensaram muitas coisas, mas eles rejeitaram o pedido do rei, o chamado do rei. Mas de repente o rei prepara tudo, a festa está pronta e ele fala assim, dá ordem aos seus servos, vai lá e fala, olha, a comida está à mesa, está tudo pronto, está tudo disponível, é só vir. Só que ele ainda falou assim, peguei os melhores bois e novilhos, já foram abatidos, está tudo pronto, é só vir, né? Eles, porém, fizeram pouco caso e foram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Eles não quiseram abrir mão das suas vidas, das suas atividades, dos seus propósitos pessoais para obedecer a um chamado do rei. E outros ainda, agarrando os servos do rei, maltrataram-nos e até mataram alguns. O rei ficou então furioso e enviou seus exércitos para destruir aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos, versículo 8, na verdade o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Os convidados não entendiam o valor de estar aqui. Os convidados desprezaram o valor de estar na minha presença, o valor de terem sido convidados. Então, vocês vão pelas ruas. Ele diz assim, ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento quantos encontrardes. E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos que encontraram, tanto maus quanto bons. E o salão nupcial ficou cheio de convidados. Então, algumas pessoas convidadas pelo rei não foram dignas, não valorizaram aquele convite e fizeram pouco caso dele e foram seguindo suas próprias vidas, fazendo suas próprias coisas. E aí eles receberam a punição por não obedecer a um chamado do rei. Há alguma coisa que... obviamente que o texto começa dizendo que o reino dos céus é semelhante. No versículo 2 fala, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou o casamento do seu filho. Então hoje está falando do reino dos céus. Esse rei que celebra o casamento do seu filho é Deus. Esse seu filho é Jesus. Então ele está falando de pessoas que foram convidadas para estar nesse casamento de Jesus, nessa coroação de Jesus, nesse lugar onde Jesus é exaltado. E essas pessoas rejeitaram, fizeram pouco caso, seguiram suas próprias vidas, ignoraram o valor disso, ignoraram a importância disso. Obviamente que os fariseus entenderam que essa palavra dizia respeito a eles, né? Eles entenderam que essa palavra os afetava de alguma forma, porque denunciava a atitude deles. Deus estava mandando Jesus e os fariseus, os sacerdotes, os doutores da lei, rejeitaram o convite para que eles participassem daquela festa no reino, participassem daquela comemoração que o rei estava oferecendo. E às vezes nós não somos diferentes dos fariseus, dos judeus como um todo, que crucificaram a Jesus, que mataram a Jesus, porque muitas vezes nós fazemos pouco caso dos convites que Deus faz a nós. Todos os domingos Deus traz uma palavra ao nosso coração e na célula, e se nós lemos as Escrituras todos os dias
Todos os dias vamos ter um convite de Deus a nós, um convite que Ele faz para um relacionamento profundo, para um relacionamento íntimo, um convite que Ele faz para uma experiência de conexão com Ele. E toda vez que nós colocamos questões das nossas vidas em primeiro lugar, toda vez que alguma coisa nos tira do tempo de oração, toda vez que alguma situação terrena nos tira da leitura das Escrituras, toda vez que qualquer circunstância nos tira do relacionamento permanente com Deus, a gente está agindo como esses homens que não entenderam a importância de serem chamados pelo rei. O rei tem chamado todas as pessoas ao encontro com ele. O rei tem dito que ele enviou seu Filho amado ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vinda do seu Filho convida os povos, as nações, homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, para se juntarem a ele, para aceitarem esse convite de participar da vida e das celebrações do reino de Deus. E quando alguma coisa em nossas vidas nos rouba a oportunidade de estar diante de Deus, nós estamos agindo como esses homens que não valorizaram o convite do rei. E Jesus está dizendo que na última hora foi chamado todo tipo de gente, homens bons e homens maus, e todos esses homens que, em princípio, aparentemente, aos olhos humanos não são dignos, homens que estão por aí, estão pelas ruelas, homens que não têm campos, não têm negócios a tratar muitas vezes, às vezes são pobres, homens que vivem em realidades de dificuldade, mas esses homens atenderam o chamado e puderam participar daquela festa. Mas em algum momento, o rei entra no lugar onde os convidados estão e encontra ali um homem que não está vestido de trajes nupciais. E pergunta: amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Ele se calou. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se tinha um povo representado aqui, o povo judeu, o povo de Israel, que foi chamado, mas rejeitou. Tem um povo agora que foi chamado e aceitou o convite e recebeu uma veste nova. Está vestido adequadamente, e as vestes falam da nossa vida e das transformações que nós vivemos, da nova realidade que nós colocamos sobre nós quando aceitamos participar da vida no reino. Quando aceitamos o convite do rei a um relacionamento profundo com ele. Mas dentre eles havia uma pessoa que não valorizou isso, não deu importância para isso, não deu importância para as suas vestes, e foi encontrado de uma forma inaceitável na presença do rei, e também não teve lugar no reino. Então Deus está falando de dois grupos, mas de alguma forma essas palavras e essas realidades desses dois grupos afetam a gente, nos fazem perceber como nós estamos. Muitos de nós têm rejeitado o chamado a uma experiência profunda com Deus, a presença, têm rejeitado um chamado à presença de Deus. E isso pode representar a nossa ausência permanente diante dele pela eternidade. E muitos de nós têm, de alguma forma, tentado fazer parte dessa história, mas sem se permitir ser
revestido de uma nova vida. Tem tentado estar no contexto do reino dos céus, mas sem se permitir tirar as vestes velhas e rasgadas e fedidas e sujas para se revestir de vestes próprias para uma núpcia, né? Para uma festa nupcial, para uma cerimônia nupcial. E de todas as formas, Jesus ensina para a gente o que o rei está esperando a respeito da nossa atitude, do nosso comportamento, da nossa resposta. Nessa semana a gente possa pensar nesse tema das células e refletir sobre nossa vida, sobre como está o nosso coração e como nós temos valorizado, ou se temos valorizado, o chamado de Jesus a uma experiência com Ele, o chamado de Deus a um relacionamento com Jesus, a um relacionamento profundo. De que maneira nós temos valorizado a presença, valorizado a oportunidade de estar na presença do Rei, de estar diante dele, de estar nos encontros que ele preparou, de que forma nós temos respondido ao chamado de Deus. Que nós entendamos essas verdades e busquemos inclinar o nosso coração para tudo aquilo que Deus tem nos chamado a viver e a fazer. Amém? Que Deus abençoe você profundamente, que Deus abençoe nossas células e que Deus desperte o nosso coração para esse chamado de efetivamente fazer parte desse reino e em todos os aspectos. Amém? Deus abençoe você, meu querido. Paz.